A formulação que faço é em relação a fato de laudos antropológicos. Laudo antropológico hoje está chegando a nós sem que tenhamos aqui o mínimo de segurança numa narrativa dos laudos. Ou seja, foram vários os laudos montados e fraudados, como nós já hoje podemos constatar em Raposa Serra do Sol. Outros fatos também em outros estados da federação. Então, essa situação de que laudo antropológico hoje, ele realmente traduz a veracidade, é muito relativo. Porque hoje esses laudos estão com um componente ideológico muito grave. Segundo lugar, é que respeitar os quilombolas, como foi o pensamento do legislador constituinte, todos nós respeitamos. Agora, utilizar essa situação, tanto de índios quanto de quilombolas, para promover uma situação de conflito e de beligerância no campo hoje é algo que nos preocupa sobremaneira. A cultura nossa brasileira não é deste quadro do enfrentamento, e muito menos de uma solução de continuidade entre os segmentos da sociedade. Infelizmente, nós vemos neste governo essa prática de jogar partes da população uma contra outras. É a maneira de poder governar, é criar o conflito, estabelecer o conflito. Quem trabalha com quem é empresário, quem amanhã é produtor com quem é trabalhador, quem amanhã processa uma religião, outro processa outra, quanto amanhã um cidadão que seja negro, outro seja branco, outro seja de qualquer etnia. Isso é algo que tem nos preocupado sobremaneira. Quando a representante do Ministério, doutora Lívia, fala em relação às áreas, a pergunta que faço é que ela define que 1.269 hectares, eles seriam áreas da União. Isso é fato ou essas áreas também já foram repassadas às pessoas que lá estão com escrituras e com todo o translado dessas propriedades, ou elas realmente são áreas como Vossa Senhoria define aqui como áreas terras da União? Senador Caiado, esses 1.200... Deixa eu olhar aqui a minha anotação certinha. Eu anotei 1.269. Esses 1.269, que eu digo que já sabidamente são públicas, esses 1.269 englobam uma área chamada Fazenda Batateiras, que já foi desapropriada pelo INCRA, tudo passado emitido na posse pela Justiça Federal. Abrange uma área de 172 hectares que o juiz Ronivon, juiz federal, reconheceu como área da União e disse que deveria ser entregue para que aquela comunidade quilombola presente ali utilizasse para sua subsistência, e inclui uma área de 800 hectares que a SPU já reconheceu como sendo da União e já está em processo de notificação das pessoas todas para dizer que aquela área é da União, já tem levantamento de cadeia dominial, etc. Então, essas são as reconhecidamente no momento. E eu disse também que falta ainda a União fazer um trabalho mais extenso para a identificação da LPM. Quando ela fizer isso, a estimativa é que, da área quilombola, nós tenhamos 45%, ou seja, em torno de 3.700 hectares, como terras da União. É o que a gente acha que vai chegar no final. Bem, bom, presidente, eu acho que o nosso tempo aqui é escasso, isso aí precisava debruçar sobre essa documentação. Porque a desapropriação
ela foi a desapropriação porque as terras não cumprem aquilo que determina a Constituição brasileira, não cumpre sua função social, ou ela foi desapropriada porque teve um laudo antropológico? É para minha pergunta? Pois não. Poderia ser para o INCRA também essa pergunta. É o seguinte, senador. O INCRA estava desapropriando essa fazenda chamada Batateiras porque ela não cumpria sua função social. O processo todo foi encaminhado para essa questão, descumprimento da função social. No íntere dessa desapropriação, se descobriu que existia o grupo quilombola, já certificado pela Palmares, e que pleiteava aquela área. Então, o que fez o INCRA? Pegou essa fazenda, que já estava sendo desapropriada mesmo, já tinha sido desapropriada, e entregou para aquela comunidade quilombola, seguindo essa legislação federal que determina que as terras públicas devem ter como preferência... Terras públicas porque foram desapropriadas. Isso, exatamente. Eu pergunto... E aí, só esclarecer mais um pontinho. Dentro dessa Fazenda Batateiras, existiam poceiros que ali estavam porque o dono da terra permitia que esses poceiros ali estivessem. Quando as terras foram entregues para a comunidade quilombola, em torno de uns 5 poceiros geravam muito conflito lá dentro. Por aí, uns 5. E esses 5 poceiros, então, tinham uma situação de conflito, a comunidade estabelecia regras para a gestão daquela terra e eles não obedeciam. Então, tinha situação de piada, de tudo isso. Então, essa situação chegou ao Judiciário Federal. E o juiz da desapropriação determinou que esses poceiros fossem retirados da área. Eu tenho aqui as atas das audiências em que o juiz diz o seguinte: esses 5 poceiros que não se dão, que criam confusão lá dentro, devem ser retirados da área. E, se não saírem, ele deu prazo para sair, determina a retirada com força pública. O INCRA fez um trabalho incrível de mediação, de conversa, e não chamou a polícia, não chamou nenhum tipo de força pública, como, por exemplo, o Meirinho, né? E retirou aqueles 5 poceiros consensualmente, aqueles que davam problema, sem precisar utilizar a força pública. Senador Bom, Gaia. eu gostaria só de ser rápido, eu sei que nós temos um horário. Um segundo só. Vossa Senhoria conhece no estado de Sergipe um território relativamente pequeno. Vossa Excelência saberia identificar 10% do território de Sergipe que cumpre a função social? Eu não entendi bem a pergunta. Se eu saberia O Estado nordestino, com as carências que tem, dentro das exigências do grau de utilização da terra e de produtividade, Vossa Senhoria conseguiria identificar pelo menos 10% no estado de Sergipe que cumpre as exigências de uma vistoria do INCRA? Eu acho que sim, acho que existe. Porque nós temos, por exemplo, a fruticultura lá, que é muito forte, nós temos, né, a laranja, nós temos milho, nós temos muitos proprietários que criam gado. Eu acho que nós devemos... Nas mesmas regiões climáticas que essa que Vossa Senhoria apresentou a filmagem? Aí, olha, existem projetos de irrigação realizados pela Codevasf nessa área. Existem muitos projetos. Eu só quero identificar o seguinte, senhor presidente. Modéstia à parte, é um assunto que nós conhecemos bastante, já debruçamos muito sobre ele, tá certo? Ou seja, uma avaliação, ela deve ser feita o que é uma região num cerrado, o que é uma região na Mata Atlântica, o que é uma região no Agreste. São condições totalmente diferentes, tá certo? E toda e qualquer propriedade hoje, desde que esteja um viés da desapropriação, raramente uma propriedade no estado de Sergipe, a não ser de algumas empresas de fruticultura, vão sobreviver a uma análise do INCRA a se for feito um relato detalhado como propriedade produtiva, certo? Pouquíssimas. Então, o que acontece é o seguinte: a partir daí, identificam-se umas regiões e vamos para a desapropriação dessas áreas. Ou alega que a origem original fosse da União, ou senão que ela não cumpre aí a sua função social. E com isso o cidadão vai ser
vai ser reembolsado no valor da terra nua, tá certo? Para que seja atingido aquelas pessoas que ali entraram. Bom, eu pergunto a Vossa Senhoria, ao ser admoestado, a comunidade ao ser admoestada por 5 pessoas que lá estavam nessa comunidade, quando qualquer propriedade é fruto de um esbulho, tá certo? A decisão da justiça não tem sido nesse sentido. Tem sido extremamente contemplativa. Como é que uma figura de um juiz pode deliberar para que alguém seja retirado, sendo que a legislação também dá prerrogativa aos posseiros que já estão na terra? Porque essa terra já tinha sido indenizada, foi paga. Sem dúvida. Mas a indenização não dá o poder para que a União retire os posseiros que lá estão. Eles têm a prerrogativa e a prioridade da manutenção da terra. Isso não tem lei que faça com que eles sejam retirados. Então, o que eu estou dizendo aqui são várias coisas, doutora Lívia. Primeiro, deixar claro que a análise de laudo antropológico é algo que nós precisamos cada vez mais exigir, com que haja, tá certo, entidades que sejam imparciais, para que possamos chegar a um definidor, a um divisor de águas, para que esse documento dito tenha validade. Hoje, realmente, isso aí caiu em total descrédito. Perfeitamente. Não quero aqui entrar em conflito com os antropólogos, mas dizer que, infelizmente, a situação hoje é de total descrédito em relação aos laudos. Segundo lugar, é que não é aceitável, tá certo, que impeça que quilombola tenha a sua área, e também não é aceitável que o cidadão que já é posseiro seja, por um viés subjetivo, de que ele causa incômodo à comunidade e a comunidade não causa incômodo a ele, sendo que ele está lá há mais tempo. Então, isso é meio relativo. Isso é uma ponderação da qual eu acho que não cabe essa prerrogativa única e exclusivamente a um juiz deliberar sobre tal, e isso se é cumprido. Isso tem contestações e a legislação brasileira protege essas pessoas que lá estão, da mesma maneira que protege, desde reconhecido, a área dos quilombolas. Outra coisa, a área do quilombola nessa região, ela vai ser de 8.179 hectares, é isso que foi definido pelo laudo antropológico? Isso. Exatamente. Ora, a outra coisa, presidente, com quais parâmetros se chega a esse número? Qual é a base científica, não vou dizer nem científica, qual é a base que é feita para que seja 8.199 hectares? 39. Já que o módulo médio, tá certo? Eu não sei qual é que é realmente no município, tá certo? Qual é que é o módulo de quantos hectares? O superintendente do INCRA está aí, talvez possa ter essa informação. Como? 15 hectares? 30 hectares o módulo rural. Bom, são 30 hectares, tá certo? Esses 30 hectares seria exatamente o módulo, tá certo? Essa 8.139 serão ocupadas por quantas pessoas, quantas famílias? 486 famílias. 486 famílias. Bom, são as famílias hoje cadastradas. Bom, esse é o problema, não é, doutor? Cada hora nós recebemos um número aqui dentro. Então, o que nós precisamos saber é o seguinte, o definidor é o módulo fiscal, que é a unidade que nós atuamos, ou é de acordo que se lance um número para que amplie-se o processo de desapropriação, para que se chegue a um parâmetro? Então, presidente, eu sei que é uma discussão complexa, modéstia à parte. É uma matéria que tanto a nossa presidente quanto os demais senadores aqui conhecem a fundo, até porque nós redigimos as leis, modéstia à parte de todas essas Senador Raiado, desse capítulo. Eu vou dar dois minutos para eu queria encerrar, presidente. Eu queria encerrar dizendo que realmente aqui a situação ela não é definidora nem numa situação de A nem de B. Nós estamos aí vendo conflitos e realmente dados que não batem e que são extremamente divergentes.